Olá, quem nos acompanha pelas redes sociais e quem nos ouve pelo Spotify. Estamos recebendo aqui hoje, em nosso estúdio, o psicoterapeuta Adenoaldo Santos, que trabalha com a principal formação em restauração de casamentos. Adenoaldo, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Agora conta pra gente, fale um pouco sobre a sua atuação, sobre essa tua formação, né? Restauração Sim. de casamentos e o nosso tema de hoje, o posicionamento do homem no relacionamento conjugal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu venho com esse conhecimento aí ao longo de 10 anos estudando sobre o posicionamento do homem, né? E a psicoterapia entrou na minha vida por causa realmente assim de como o homem se posicionar na relação. Com um mundo tão desconstruído como nós encontramos hoje em dia, onde o homem ele deixou de ocupar o seu papel principal no relacionamento. Então, ao longo do meu crescimento, meu amadurecimento, eu entendi que eu estava ocupando um lugar que não era meu. Então, quando eu busco esse conhecimento, eu me deparo com um homem, ao meu ver, fraco, indefeso, sem possibilidade de proteger a sua família. Um homem não provedor. Um homem não provedor, onde deixava mais a posição da mulher para prover mais. Foi olhando no espelho, né? Olhando no espelho para a minha vida mesmo, que eu entendi qual era o meu posicionamento. E isso me impactou tão forte que eu passei a entender qual era a minha posição. E estudando e buscando mais conhecimento nesta área, eu vi que era também a necessidade de muitos outros homens. Hoje em dia nós temos 43% das mulheres como principal fonte de renda da família. E então eu entendi que eu teria que diminuir um pouco mais essa carga, né, que é tão pesada para minha esposa, e assumir mais esse posicionamento de homem provedor, de proteger, de entender que o meu posicionamento ele depende das minhas ações, de como eu lido com cada área da minha vida. Foi nesse processo que eu entendi que além de eu me transformar, eu poderia também transformar outras pessoas. E passei a estudar, a buscar mais conhecimento e atuar nesta área. O psicoterapeuta ele trabalha principalmente ajudando as pessoas a lidarem, né, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Você pode dizer que a partir do momento que você se conheceu, né, reconheceu, querendo ou não, essa dificuldade, né, e muitas vezes omissão também, né, porque a gente sabe que hoje no Brasil a realidade das famílias brasileiras, como você mesmo falou, as mulheres acabam assumindo o papel de pai e de mãe, né? Sim. E você pode afirmar que a partir desse teu autoconhecimento contribuiu para você ajudar outras famílias, principalmente outros homens? Sim. Eu não vou abrir nomes, né? Mas eu tenho um caso muito impactante assim na minha vida. O psicoterapeuta ele tem que estar centrado quando ele vai atender. Mas existem momentos que você engole o choro no atendimento. Eu atendi um rapaz que ele veio me procurar sobre o relacionamento dele, porque ele estava repetindo o processo de que o pai dele fez com a mãe dele. Então, de um lar agressivo, ele já estava passando das palavras para a quase agressão. Então, entender a pessoa, o que ela está vivendo, qual é o processo da vida dela que ela está repetindo, né, ciclos o qual ela passou na sua infância. Então é entender também assim que o ambiente ao qual a pessoa foi inserido. Eu costumo falar que o relacionamento ele acaba se entendendo quando você conhece que outras pessoas, as pessoas nesse relacionamento, teve outras pessoas que conviveram com ela ao longo da sua infância, ao longo da sua juventude, e que isso impactou a sua vida.
Então são duas pessoas que se unem com histórias totalmente diferentes, processos diferentes, traumas diferentes. Criação diferente, Criação né? diferente. Cultura, por muitas vezes diferente. Isso mesmo. E aí é entender que vão se unir e vão ter essa carga de cada um. Então, o que o psicoterapeuta entra? Ele entra com ênfase na história da pessoa, que é colocar a história à tona, mas entender que essa pessoa ela não é essa história. De que essa história ela pode ser modificada. Que aquilo pode se transformar em um processo da vida para ele alcançar uma melhora no seu dia a dia, na sua relação com o seu cônjuge, com as outras pessoas também. Adenaualdo, e para você, na sua interpretação, qual é a resistência do homem? Porque às vezes o homem tem uma certa resistência para procurar uma terapia, né? Um psicoterapeuta, um psicólogo, enfim, buscar ajuda, né? E qual é a resistência que você acha, assim, hoje está sendo mais fácil de lidar com isso? Os homens estão entendendo essa dificuldade e buscando um auxílio, uma ajuda? Ainda enfrentamos bastante dificuldade, porque o homem ele sofre assim uma falsa ilusão ali, que ele acha que ele sabe tudo. Ah não, as minhas experiências, você não sabe. Tem uma frase muito comum que a gente ouve: você não sabe o que eu passei na minha vida para chegar até aqui. Só que eu sempre trago a pessoa para a realidade, ou seja, a sua história não é a tua vida, a tua história te trouxe até aqui, mas tem como ressignificar isso. Então o processo da dor, ele traz por detrás dessa dor existe o propósito, e que a gente procura colocar à tona no set terapêutico, que a história da pessoa a trouxe até ali e a tornou quem ela é. Mas além dos traumas, existem os recursos que esses traumas trouxeram junto. E com esses recursos, ou seja, transformou ela mais forte, né? A história dela transformou ela mais forte, os traumas transformaram ela mais forte. Mas que dessa força ela pode suscitar recursos para que ela possa ser uma pessoa melhor. Ou seja, sentir toda aquela angústia, toda aquela aflição, mas não trazer isso à tona. Colocar na mente que realmente existe outro caminho, outra forma de impactar outra pessoa, de se comunicar com a outra pessoa, uma linguagem mais não violenta, né? E uma linguagem acessível também, porque é difícil a gente voltar lá, né? Voltar na infância, relembrar certos sentimentos, tratamentos. Dizem, né, que por trás de toda pessoa forte, ela teve um passado difícil, doloroso. Você concorda com essa minha afirmação? Sim, sim. E, inclusive a gente fala assim, né? Não julgue uma pessoa sem saber a sua infância, sem saber quem ela foi na infância, o que ela passou, qual foi o ambiente que ela foi inserida. Porque é muito fácil você olhar uma pessoa que às vezes passou na fila do banco, né? Ou talvez não deu um lugar para a mulher grávida no ônibus. É muito fácil julgar aquela pessoa, mas sem saber quem ela foi na sua infância, sem entender quais os seus processos. Às vezes ela veio de um longo processo que tudo foi negado para ela. Então quando ela tem algo nas suas mãos, pode ser um assento, pode ser uma fila, né, um acesso a algum lugar, ela quer ser a primeira, porque foi tirado isso dela, foi negado a ela. Agora eu tenho uma dúvida. Você atendeu lá o paciente, né? Isso. O paciente chegou lá no seu consultório, relatou a dificuldade dele, o problema. Existe em algum momento, você chama a esposa para conversar, ou não, o assunto fica restrito somente ao paciente? Você, dentro das tuas terapias, né? O que tu aborda? Tu chega a chamar a mulher para ter uma noção do... Ou às vezes, não, aqui realmente vai ficar difícil, vou precisar de um auxílio. Até às vezes para entender, porque tem gente que tem dificuldade de pôr para fora, né? Os sentimentos, principalmente. Como é que funciona contigo? Então, o homem, principalmente, ele vai se sentir mais vulnerável de dividir os seus segredos. Né? Então, a gente não costuma colocar o mesmo
psicoterapeuta, o mesmo terapeuta, né, para atender um casal. Assim, com acordos, é possível. Mas o importante, assim, para chegar a uma resolução realmente, é que cada um seja atendido por um psicoterapeuta. Sim. Até para não haver, assim... Para não misturar, né? Não misturar. Acho que acaba até atrapalhando também, né? Acaba atrapalhando um pouco, mas mais pro lado do homem. Que o homem ele tem ainda esse receio de dividir as suas dores, né? Esse rapaz, ele foi e conseguiu falar tudo que ele passou na infância, as agressões que ele presenciou do pai dele com a mãe. Mas eu tive outro rapaz que ele foi difícil de acessar ele. Então eu fui buscando, é claro, a gente tem técnicas de leitura corporal, então quando você vê quando a pessoa está realmente escondendo alguma coisa. Então tu traz a segurança para aquele ambiente de que existe um segredo de terapeuta para com o paciente. Então tu traz ele essa segurança, ele começa a dividir mais coisas. E aí, só que aí que vem o medo, às vezes ele trava por causa do medo de ter dividido essas coisas. Então imagina se ele trava com um psicoterapeuta que tem todo um profissional habilitado para lidar com essas emoções, né? Com essas travas. Imagina com uma mulher do lado. Uma mulher do lado. Sabendo ali das suas fraquezas. Até porque o homem, a gente comenta muito assim no set terapêutico, o homem, ele não se aconselha com a própria esposa. Ele se aconselha com outro homem. Um amigo. Um amigo, com alguém que ou presenciou essa mesma situação, ou já tem uma idade específica ali que tem uma experiência. Ou seja, algumas coisas que ele está passando, ele não vai lançar isso à mulher. Até porque isso se torna um confessionário, e não é o papel da mulher. Sim. O papel da mulher ela é entender o homem e articular, harmonizar. E tem muita gente que fala assim, mas às vezes a tua fala soa um pouco mais machista, porque a gente fala assim, o homem tem um pouco mais de responsabilidade do que a mulher no relacionamento. Mas não é por aí. Porque o homem, ele tem essa coisa que ele, desde da sua infância, ele quer proteger a mãe, ele quer cuidar da mãe, ele, no primeiro instante ali, ele é o namorado da mãe, né? Então, quando o pai não está, ele já assume esse negócio de o homem da casa. O homem da casa. Então, isso vem desde os tempos antropológicos lá, quando o homem, ainda vamos colocar aqui na caverna, que ele tinha que proteger mesmo, que ele tinha que correr atrás. Já vem com esse peso, querendo dar esse peso, né? Essa cobrança lá de trás, né? Com essa, vamos dizer assim, essa cobrança ancestral. Ancestral. Né? E, Adenualdo, e no viés religioso, qual seria a tua interpretação de hoje, o papel do homem na relação conjugal? Perfeito. Essa é o mais interessante, porque assim, a minha formação é dentro da palavra, né? Os meus professores, tudo dentro da palavra. Então nós trazemos um pouco mais ainda a responsabilidade do homem como a responsabilidade de Cristo sobre a igreja. Porque a Bíblia fala muito nisso, né? Do provedor, isso, do homem provedor. Do homem que ele realmente ele busca prover o seu lar, e ele também ampara a sua esposa, né? Ele a tem como uma peça preciosa. Salomão mesmo fala, né? Que uma mulher valorosa, quem a encontrar, né, achou um grande prêmio. Então, no ponto de vista bíblico, é mais interessante ainda, porque nós temos várias vezes ali o Senhor falando, né, o próprio Deus falando sobre que o homem, né, Gênesis 2:24, o homem deixará a sua casa e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, lá no Novo Testamento, Pedro fala muito sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher também. E no ponto de vista cristão, nós temos o exemplo do amor que é Cristo. Então, quando o homem, até no set terapêutico, a gente traz isso para o homem, que não existe uma relação sem a pessoa de Cristo. Uma relação de homem e mulher.
Porque tu pega um triângulo, nós temos o homem, a mulher e Cristo. Como sendo, existe o amor, existe o amante, existe o amado e existe o amor. Porque o amor, ele se uniu a Cristo. É como se fosse a mesma pessoa, né? Ao fato de que ele se entregou pela igreja, então o marido, ele tem ou deveria ter esse dever de se entregar pela sua esposa, ou seja, dar a sua própria vida pela sua esposa, ou seja, pela sua esposa e pela sua família também. Que interessante. Quando volta essa questão aí sobre o viés religioso, eu costumo dizer que todas as respostas estão na Bíblia, né? Basta a gente... E tudo. De tudo para todas. Questões financeiras, questões conjugais, amizade, pai e mãe, tá tudo na Bíblia. Tão fácil, né? A gente tem ali um guia, né? Tão próximo o acesso. E tão próximo e pouco acessado, né? Pouco acessado. Infelizmente. Tem alguma questão, assim, alguma situação, lógico, sem citar nomes que tu queiras falar, algum caso que tu achou assim, não, eu acho que aqui não vai ter jeito, mas no final acabou dando certo? Tens alguma situação, assim, para contar pra gente? A situação, assim, mais impactante foi a desse rapaz, pra mim, né? Foi a desse rapaz, porque, tipo assim, eu via que a vida dele estava sendo freada mesmo. Ele não conseguindo assumir o seu relacionamento, ele querendo separar, né, por causa que ele não queria dividir essas dores com a mulher dele. Se eu não sei o que eu estou passando, como é que eu vou deixar alguém na minha vida? E na verdade, assim, isso é egoísmo. Porque quando você passa as tuas dores e tem alguém que quer saber dela para passar junto com você, a partir do momento que você impede alguém de te tratar com amor, de te amparar, isso é egoísmo. Porque as minhas dores são tão importantes assim que eu tenho que passar sozinho. E o casamento é isso, né? É parceria, né? Na alegria e na tristeza, né? Sim. Bem isso, bem isso. Adenaldo, vou deixar aqui a palavra aberta, tá? Caso tu queiras acrescentar mais alguma coisa. E já de antemão, gostaria de te agradecer tua participação. Claro. Já aproveita, deixa aí tuas redes sociais, teus contatos. Obrigada pelo mimo que tu trouxe ali, uma bolachinha pra gente. Fique bem à vontade, tá contigo, tá? Se quiseres acrescentar alguma coisa, o espaço é teu. Hoje, nós enfrentamos uma desconstrução do papel do homem. E na sociedade se prega uma igualdade entre os sexos, de que o homem é igual à mulher. Só que ninguém fala sobre o peso de cada um. Vamos dizer assim, nós temos a igualdade no profissionalismo, ambos fazem às vezes uma função da mesma forma. Só que, porém, num relacionamento cada um faz o seu papel. Não tem como o homem assumir o papel da mulher e a mulher não tem como assumir o papel do homem. Porque o homem, ele nasceu para proteger, prover, né? E ele está preparado para ter os seus filhos. A mulher, ela nasceu para gestar, que é uma coisa que ela faz com excelência, e harmonizar. Uma mulher no ambiente, ela traz essa harmonia de que o homem, ele pode sair, ou seja, trazendo para os tempos antigos, ele pode sair para a guerra, guerrear, lutar, defender o seu lar, e ele pode chegar que ele vai ser amparado. Ou seja, tudo está seguro. A partir do momento que você entra dentro da sua casa, você tem que ter esse ambiente. Mas infelizmente não é assim, porque hoje os papéis estão invertidos. Então você vê muitas das vezes lares desfeitos. E esses lares desfeitos, muita gente olha só para a esposa. Mas a esposa agora vai ter que ser a provedora, vai ter que cuidar do seu lar, mas ninguém olha para aquela criança que está ali sem a figura do pai, que é a figura mais importante na vida de uma criança, porque a figura do homem é a figura que empurra para a vida, que leva ele para a vida, tanto a mulher como o homem.
Então, aquilo que ela vai ser um dia, ela precisa desse empurrãozinho do pai. A proteção para a mulher e a garra para o homem. E a segurança que a figura paterna acaba passando, né? Mais uma perguntinha antes que a gente finalize. Qual é o papel da internet? Qual a influência da internet hoje nos casamentos? Qual a tua avaliação? No meu ponto de vista, assim, existe um certo descontrole, né? Porque em momentos, assim, posso dar um relato? Por favor. Quando nós nos casamos, eu e a minha esposa, um beijão para minha esposa, maravilhosa, está grávida, então... que legal. Tá vindo mais um homem, sim. Quantos meses? Tá de 7 meses. 7 meses, tá quase, então, mas já tem filhos? Já tenho 2 já. 2? É o terceiro. Que legal, legal. Quando nós nos casamos, nós fizemos um acordo muito importante. Nós não iríamos colocar nenhuma espécie de televisão dentro de casa. E não é por causa de ser evangélico, porque hoje em dia todo mundo tem. Não existe isso. Mas é por causa de nós nos distanciarmos por causa do trabalho, chegarmos em casa e ligar uma televisão e nos distanciarmos mais ainda. Então nós conversamos assim, vamos não ter tela dentro de casa, né, a não ser o computador, mas televisão nenhuma, para que a gente chegue do trabalho e a gente possa conversar. Então hoje o nosso convívio é estar junto. É estar junto quando não tem alguma coisa relacionada à igreja ou alguma viagem. Nós estamos dentro de casa juntos, né? E por incrível que pareça, veio essa pandemia e aonde nós nos encontramos? Em casa, juntos. Então nós estávamos preparados. Porque o que aconteceu nessa pandemia? Quantas separações? Foi em média de 53% a mais de separações nessa pandemia. Então, quando nós nos encontramos nessa dificuldade, nós estávamos preparados. Enfrentamos de boa, porque nós... já era a rotina de vocês, já era a rotina nossa. De conversar, de aproveitar com as crianças, né? Que interessante. Mais alguma coisa que tu queiras? Bom, pessoal, é isso. Eu queria deixar aqui minha rede social, a principal, né? aldo.aos. Ali eu faço algumas coisas, vídeos, algumas chamadas também para psicoterapia, né? E eu estou iniciando ainda o YouTube, então tá bem no começo, então não vou passar aqui, mas dentro da minha rede social ali tem boa comunicação, tem um acesso ali ao WhatsApp, tudo. Certo, e a nossa estrutura aqui está à disposição, tá? Fique muito bem à vontade. E depois a gente vai também compartilhar no YouTube, Spotify, tá? Para você divulgar nas suas redes também. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês também. Obrigada, hein? Obrigado.